Essa é uma máquina de dobrar acrílico de 1,5 metros útil. A largura da base é de 75 centímetros. Vou mencionar algumas características interessantes desse equipamento. Ele tem uma canaleta fora de centro, ou seja, um lado tem 50 centímetros e um lado 25 centímetros. Isso auxilia na hora de dobrar peças maiores, onde há uma base de apoio maior. É interessante também que essa máquina ela possui a sua base em MDF com fórmica na base superior e inferior da máquina. Os acabamentos laterais são acabamentos emborrachados, né? Evita de danificar a lateral da fórmica. Para que haja uma concentração no filamento de aquecimento, há uma canaleta orientativa. A base ela é revestida com teflon próximo à região aquecida, apenas para ter um excelente acabamento no acrílico, mas não para comprometer a questão do calor da máquina. O sistema de aquecimento é através de um barramento, onde se pode fazer um ajuste da altura do filamento em aproximadamente 10 milímetros. O barramento ele é totalmente independente da máquina. Esse controle de altura de filamento é importante porque permite-se fazer raios pequenos, na ordem de 0,5 milímetros, até raios de 5, 6 e 8 milímetros. Essa máquina também possui um barramento nas extremidades, que serve para encostar as peças e padronizá-las na posição de dobra. É permitido fazer ajustes de um lado e do outro da máquina. Na parte de aquecimento é feito um sistema bem interessante. O sistema de compensação, existe um sistema de compensação calibrado que faz a compensação exata da dilatação do filamento em qualquer temperatura até 1000 graus. O sistema de fixação é bem simples, ele utiliza um sistema de pinça. Os eixos de transmissão de energia elétrica são de aço inox e os embuchamentos são feitos em teflon rígido. A fixação é muito simples e a troca do filamento também é rápida. Essa máquina ela foi projetada para que haja uma grande durabilidade do sistema de aquecimento. Uma outra característica também interessante é que o sistema de aquecimento trabalha com baixa tensão, na ordem de 10, 12, 15 volts. Não há risco nenhum de choque elétrico e não há dissipação de calor para a máquina. O calor fica concentrado apenas no eixo de 1 milímetro, que é o caso específico dessa máquina. E o calor ele não tende a se dissipar pela máquina. Fica concentrado e direcionado apenas à peça a ser dobrada. Uma outra característica interessante também da máquina é que ela é feita toda em estrutura mecânica de aço carbono. Ela possui pés niveladores para se ajustar ao piso. A pintura dela é toda feita em pintura eletrostática a pó. E também, antes de ser feita a pintura a pó, é feito um jateamento com granalha de aço para que haja uma boa pintura na hora da aplicação da pintura eletrostática a pó. O painel de controle de temperatura e tempo é uma característica bem interessante. Ele é um painel que ele possui um CLD. O que seria isso? É um controlador lógico dedicado. Ele informa e é possível controlar a temperatura exata do filamento. É uma tecnologia desenvolvida pela Creflon que não utiliza sensor de temperatura no eixo. Uma outra característica interessante é que isso aqui é um sistema de controle moderno também desenvolvido pela Creflon, onde não é utilizado dimer para controle de potência, mas sim uma peça eletrônica
de controle digital desenvolvido pela Agriflon. Esse painel digital ele possui controle de tempo e temperatura. A temperatura ele é possível controlar imediatamente no filamento. O tempo serve para um aviso, para dar um aviso no momento da peça a ser dobrada. Esse painel é interessante que ele tem, além dos dois controles de tempo e temperatura totalmente digitais, ele também possui uma rampa de corrente, ou seja, uma software starter na partida da máquina. Quando é desligado a máquina no final do dia ou no final de um processo, esse CLD ele guarda na memória a temperatura final e ao ligar, ele liga em 0 e ajusta a temperatura em 1 minuto, subindo lentamente para que haja uma proteção de toda a máquina e de todo o sistema de controle digital. Além do controle digital, ele tem todas as proteções necessárias. Atrás da máquina há disjuntor de proteção, que é importante, fusível de proteção, interruptor de partida, e ainda no sistema interno da máquina há um snubber de proteção. A alimentação da máquina é em baixa tensão, em 12 volts. A alimentação primária é em 220 volts ou em 127, de acordo com a necessidade do cliente. Vou fazer uma simulação de como funciona o CLD. Você pode escolher ou a linha de cima ou a linha de baixo. Vou fazer um ajuste no temporizador. Selecionei a linha de baixo. Digito Enter e faço o ajuste do tempo desejado, exemplo 8 segundos. Dou um Enter para confirmar e dou um pulso para dar início. Ao final ele vai emitir um sinal audível. Vou desligar o painel para mostrar como funciona a soft start da máquina. Notem, fazendo um ajuste de temperatura, seleciono a linha superior, digito Enter e é possível fazer o ajuste de temperatura e o resultado é imediato no filamento. Estou ajustando em 750 graus agora a temperatura de trabalho. Um outro aspecto interessante. Observe o filamento. Vou desligá-lo, a máquina. Em aproximadamente 1 minuto já é possível encostar a mão no filamento. Ou seja, isso mostra que em apenas 1 minuto a máquina já está totalmente resfriada. E assim como acontece na questão da ligação da máquina, o aquecimento também é imediato. Em até 60 segundos já é possível estar trabalhando com a máquina.